pensou em ser mãe por adoção, mas não imaginava que seria tão rápido. Seus filhos chegaram durante a pandemia. Ela adotou 2 irmãos, uma menina com 4 anos e um menino recém-nascido. Vocês vão conhecer a história de Carla e Diogo, um casal que escolheu o caminho da adoção legal para construir sua família, mas que antes disso receberam muitas propostas para adotarem legalmente. Oi, Diogo. Oi, Carla. Tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Primeiramente, Tudo bem, Carol? Tudo bem? Primeiramente, queria agradecer por terem aceitado o convite de participar da campanha de adoção do Tribunal de Justiça de Rondônia. Muito obrigada. À disposição sempre. Carla e Diogo, conta como que foi essa escolha, né, de querer ter filhos adotivos. Bom, inicialmente, eu já tenho na família um caso de um irmão por adoção. Então, para nós, a adoção é uma forma, como qualquer uma outra, de ter filhos, né? Então, eu já tinha essa predisposição à adoção, e quando nos casamos, antes de nos casarmos, conversamos sobre o assunto, porque eu precisava sentir dele, né? Como ele iria reagir à questão da adoção. E conversamos bastante, combinamos que toparíamos os dois para entrar no processo de adoção. E logo após o casamento, um tempo depois, decidimos dar entrada no processo. Vocês queriam um filho? Pode falar, Diogo. Se quiser pegar eles aí, se quiser dar uma... Eu conhecia irmãos por adoção, né? Que a Carla já tinha um irmão, né, por adoção. E eu sempre tive vontade de ter filhos, né? Sempre imaginei, né? 2 Maria, filhos. espera lá, por favor. Só que, para mim, né, adoção ou filho biológico, para mim, sempre foi a mesma coisa. Para mim, independe isso, né? Eu acredito, né? E sinto isso da mesma forma. Para mim, não tem essa diferença. Então, por isso que a escolha pela adoção em si não tem toda essa relevância. A questão é de ter ou não ter filhos, né? A adoção é um meio, uma forma, simplesmente. E vocês queriam um filho ou já pensavam em grupo de irmãos? Então, quando a gente tomou a decisão de dar entrada no processo, eu já estava com 37 anos. E como a ideia seria ter 3 filhos, né? Eu sonhava em ter 3, o Diogo não, ele sempre quis menos. E na época eu pensei, bom, pela minha idade, gerar biologicamente 3 não daria. Como nós já... não daria não, ficaria um pouco mais complicado. Como nós já tínhamos conversado sobre adoção, então foi quando nós tomamos a decisão em entrar com um grupo de irmãos, porque aí já teríamos 2 filhos. Se fosse para vir um biológico depois, o que a gente já decidiu que não vamos ter, já teríamos os 2 e assim a gente já conseguiria ter. Não sabíamos que seria um casal, mas sabíamos que seriam 2. Como que foi o processo de adoção? Quer falar? Pode falar. Então, nós demos entrada em abril de... Pode ir lá com ela para ver. Em abril de 2019, nós demos entrada no processo, tá? Inicialmente, nós buscamos informações junto a uma conhecida nossa, que já fez o processo, tinha passado pelo processo de adoção, a Andréia, e fomos até a vara do Tribunal de Justiça, a vara de família, lá pegamos a documentação e demos entrada no processo. É uma gama de documentos, o qual nós concordamos com todos, né? Não temos questionamento em nenhum documento, porque todos são realmente necessários. E nós demos entrada em abril de 2019. Foi nesse momento em que juntamos e protocolamos toda a documentação, e aí começou o nosso processo. Vocês nunca imaginaram que iriam ser pais durante a pandemia, né? Quais foram os desafios superados? Não imaginávamos, Carol, porque assim, no resumo a nossa história, nós demos entrada em abril de 2019, fizemos o primeiro curso em agosto de 2019 e a terceira etapa, né, que é a entrevista em grupo, também foi feita em 2019 e no início de 2020 foi feita a entrevista individual e a visita domiciliar. Isso foi cerca assim, de uma semana antes da pandemia. Né? Quando fechou tudo, foi quando nós passamos pela visita domiciliar. O processo nosso, ele saiu a sentença em julho de 2020.
Como saiu em julho de 2020, nós imaginávamos o quê? Daqui uns 2 anos, né? Que é o que geralmente as pessoas falam, em um prazo de 2 anos ou até mais, em virtude da idade que nós colocamos. E as crianças chegaram em novembro. Nós estávamos em plena pandemia, a gente ainda, claro, na ansiedade que as crianças chegassem, mas como nós colocamos até 5 anos, né, era o nosso limite, de 0 até 5 anos, a gente não esperava que chegasse tão rápido. E veio com a pandemia e adaptar na pandemia. Por exemplo, você não pode sair de casa com as crianças, você não pode... aquele sonho que as mães têm, vou numa praça, vou num parque, vou num shopping, a gente não tinha. Então, muitas pessoas não conheceram as crianças ainda. Muitos amigos nossos, íntimos, familiares, não tiveram a oportunidade de conhecer. Então, assim, foi um mega desafio, está sendo, né? Não foi, está sendo um mega desafio ainda estar com os dois, ainda mais na idade deles, com todas essas restrições. E como que ocorreram os encontros? Porque ocorreu durante a pandemia, né? Como que foi o contato? O contato, assim, nós recebemos a primeira ligação, a primeira consulta, passamos por mais 3 ligações com a psicóloga e assistente social da Vara de Família e, posteriormente, com o pessoal do próprio abrigo. O primeiro encontro aconteceu dentro do abrigo mesmo, em que nós conhecemos primeiro ela, né, e depois ele. Pelo fato dela ser maior, então, Maria ser maior, a aproximação foi primeiro com ela. Nesse primeiro dia, nós já ficamos no abrigo. Nós estávamos ali, nós íamos todos os dias para o abrigo, mesmo com a pandemia, foi permitido, estávamos bem de saúde, tudo, e eles também, foi permitido a entrada, e nós ficamos por 5 dias indo para o abrigo. Nós íamos de manhã e ficávamos até o final da tarde. E acho que no 5º dia a gente pôde levar eles em casa para conhecer. No dia seguinte, o primeiro dia foi só ela, conheceu, ficou uma tarde lá. No dia seguinte, novamente, aí ele foi, passaram um dia e voltava para o abrigo, até que no 3º dia que nós pudemos tirar ele, eles puderam dormir em casa e a partir de então ficarem em definitivo. O fato de adotar uma criança de 4 anos traz, né, uma responsabilidade maior com relação à história e memórias que ela construiu. Você acha que isso precisa ser respeitado? Sim, precisa. A gente entende, né, que isso não só precisa, como é fundamental, né, ser respeitado. E cada criança, ela traz a sua própria história, né, e quanto mais idade tem essa criança, mais vivência ela vai ter registrado, né, em sua memória. E isso vai trazer seus próprios traumas, né, e a gente precisa saber, conhecer isso para saber como lidar com isso. Então, por isso que é fundamental, né, a terapia, tanto dos pais em si, né, que vão ter essas crianças adotivas, né, porque a gente não vai ter todo aquele tempo de um filho biológico, de gravidez, um bebê recém-nascido e aprendendo com o tempo. Tudo isso é muito rápido e a gente tem que estar preparado, né, muito rapidamente. Então, é fundamental, tanto pelos pais quanto pela própria criança. A gente precisa saber lidar, né, e cada criança traz uma demanda própria, né, qual é essa história? Então, a partir da história da criança, a gente precisa saber como lidar com ela. Que tipo de ações a gente vai tomar para poder compensar essa memória negativa e fazer com que essa criança se desenvolva, né, da melhor forma possível. Ok. E respeitar sempre, Carol, a história dela. Sempre. Nós temos essa convicção, nós aprendemos isso nos cursos, mas nós já trazíamos essa certeza de respeitar todo o período que ela teve, né, principalmente ela, com a família biológica e respeitar a história dela, até para a gente saber trabalhar a partir de então. E o que mudou na vida do casal após a chegada dos filhos? Mudou tudo. Mudou tudo. Porque, assim, até então éramos só nós dois. E, de repente, eu brinco assim, dormíamos eu e Diogo, acordamos os 4, né? Então, mudou tudo, mudou a rotina nossa do dia a dia, mudou a estrutura de casa, a logística de trabalho, de estudo, só que tornou nossa vida muito melhor, né? Porque até então éramos só os dois,
e tínhamos nossa liberdade, tínhamos, de poder viajar a hora que quisesse, fazer o que quiséssemos, mas as crianças trouxeram muita alegria. E não só para nós, como para toda a família, né? E o que vocês acham sobre adoção ilegal? Então, quando nós anunciamos que estávamos no processo de adoção, nós trabalhamos com projetos sociais em comunidade. E algumas pessoas comentaram, vocês querem adotar, mas tem tanta criança aqui na comunidade precisando de pai e mãe, não quer alguma? Aí vinha aquela história, né? A fulana tá grávida e não vai querer a criança, vocês querem? Eu posso fazer o contato de vocês com a fulana? E uma coisa muito, muito certa, durante todo esse tempo, que nós temos certeza, é da legalidade de tudo que nós fazemos. Então, Carol, para quem pretende adotar ou quem está já com essa pretensão, se a gente pode dar um conselho, uma dica, não faça. Nós poderíamos sim ter pego crianças aí, né, na comunidade, em todos os lugares, mas jamais optaríamos por esse viés. Por quê? A via legal, a justiça, ela te entrega a criança com todo o processo e toda a garantia de que ele é seu filho, né? Ele é seu filho. Então, nós sabemos hoje, a gente sabe a dificuldade, por exemplo, que é você levar a criança no médico e ele querer um histórico do que está acontecendo. E nós não temos muito, mas nós temos alguma coisa, porque nós recebemos da vara de família todos esses relatórios contando o histórico deles, né? Então, somos... E não tem nem a dimensão da gravidade que é quem pensa em fazer algo desse tipo. Então, nós optamos, sabemos da demora, ainda estamos com o processo correndo, porque nós ainda temos guarda provisória somente, mas em nenhum momento a gente pensou em fazer de outra forma. Fora a responsabilidade, né, civil, criminal, que você pode ter com relação a uma adoção ilegal. Sim, e o processo de adoção, ele é rigoroso, né? E tem muito acompanhamento profissional. Como que foi lidar com tantos questionamentos que a justiça faz aos pais? Eu acho assim que tudo isso foi muito natural, né? Todos esses questionamentos feitos pela justiça, né? Pela experiência que tivemos, todos eles são importantes, né? A justiça ela precisa ter essa segurança, né, dos pais, se os pais estão preparados na situação que essa criança vai ter, porque senão essa criança ela já vem de uma situação de abandono, de uma situação de risco, e você não ter essa segurança, essa criança acabar retornando e trazer mais um trauma de uma futura de futuros pais que possam vir adotar novamente essa criança, e disso não dar certo, e não funcionar. Por isso que é tão importante, né, todo esse processo, tanto legal quanto psicológico, dessa estruturação da família, né, para que isso tenha essa segurança, justamente pensando no bem-estar da criança. E muitos casais romantizam a adoção, né, Carol? A gente conheceu muitas pessoas que chegam a comparar a adoção de uma criança com a adoção de um animal. Eu sou defensora da classe animal, tenho animais por adoção, resgato animais, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, as pessoas romantizam muito tudo isso. Acham que a criança ela vai te dever um favor, né? E se não houver esse processo... Muitas pessoas entendem a adoção como caridade, só para você ter a noção do absurdo que é isso. E se não tiver esse acompanhamento psicossocial que a vara de família faz e que nós concordamos com tudo, né? Então, até então, ainda somos acompanhados, o risco é muito grande para essas crianças, porque elas já vêm da sequela e dos traumas. Pegar, então, uma família, um pai, uma mãe ou um casal, e que ainda romantize, e que no final vai ver que não tem romance nenhum, porque é um filho, e um filho tem todos os ônus e bônus normais de um filho, pode ser muito prejudicial para a criança. Nós abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram do TJ Rondônia com a seguinte pergunta: o que você perguntaria para um pai ou uma mãe que adotou uma criança ou adolescente? Uma das perguntas foi: você sentiu medo da sua filha não gostar de você? Nenhum. Até porque pela idade dela, né? Por ter 4 anos, ainda não tem...
ela não tem todo esse conceito ainda do que é gostar ou odiar. É claro que ela sabe o que ela gosta, o que ela não gosta e tudo, mas a forma como nós nos preparamos para chegar até ela foi muito importante. E todo o acompanhamento que a gente teve, porque é importante esse acompanhamento também na vara, até da aproximação. Então, particularmente, eu não tive o menor medo. Você teve? Eu também não tive o menor medo, né? Ainda mais pela idade da criança, né? Ela está numa idade ainda de formação de personalidade, né? Agora, poderia se imaginar isso para uma criança pré-adolescente ou mesmo um adolescente, né? Com uma personalidade formada. Mas a gente não tem essa preocupação, até porque, até mesmo filhos biológicos, às vezes, você pode ter 2 irmãos, que um é extremamente amoroso contigo e outro que não, tem uma dificuldade de socialização. Então, isso é muito da própria personalidade dessa criança que está se desenvolvendo. Então, a gente não teve essa preocupação, esse medo, em nenhum momento. Sobre a adaptação dela quando chegou em casa. No começo, ela estranhou muito, por quê? Porque no lar do bebê, eles acabam convivendo com muita criança, né? Muitas crianças. E, de repente, olha, só estamos nós, não tem mais ninguém para brincar, nada. Só que a forma como nós conduzimos desde o começo, então, eu consegui licença maternidade, eu fiquei um bom tempo com eles em casa, e a gente fez essa, abre aspas, socialização de forma muito tranquila. A parte mais difícil da adaptação, às vezes ainda ocorre, né, pelo tempo que estão conosco, principalmente com relação à mãe. No começo, eu não podia sair de casa, porque ela achava que eu não voltaria, né? Então, sempre que eu ia sair, ela, você vai embora? Não vou. Uma outra adaptação que foi muito difícil é com relação ao toque. Então, se alguém tocasse em mim, pegasse ou falasse a palavra amiga por perto, ela achava que a pessoa estava tocando em mim ou era minha amiga e ia me levar embora, né? E para a gente compreender, demorou um pouco, mas nós buscamos ajuda para entender, conseguimos compreender, e a partir dali a gente passou a tratar diferente. Então, conversar sempre, evitar um pouco esse toque no início de alguém comigo, até ela adaptar. Hoje, não. Hoje ela já está bem tranquila, eu posso sair, eu voltei a trabalhar, ia para o trabalho normal, e ela ficava muito tranquila de que eu sempre voltaria. E normalizou essa questão do toque. Mas porque nós trabalhamos de uma forma também muito tranquila e sem forçar muito para ela. Nós tivemos... Pode falar. E com relação ao sono, né? Eu acho que foi a maior dificuldade, porque todos os dois acordavam muito assustados à noite, sempre. Então, acho que os 12 primeiros dias foram mais difíceis por isso, porém, nós mantemos a rotina. Uma coisa que a gente achou muito importante, depois de muitas recomendações que recebemos, e fazemos até hoje, é manter a rotina deles. Então, quem está adotando, mantém a rotina, que vai facilitar muito. Tem essa rotina do abrigo, né? Principalmente no início, quando as crianças estão vindo, é importante manter essa rotina inicial, né? Na medida do possível. Porque a criança já está acostumada, então isso facilita muito, né? Nós tivemos uma pergunta bem peculiar sobre devolução. A criança é muito levada, posso devolver? Vocês, como os pais, qual a opinião? Nunca, jamais. Como assim criança levada? Toda criança, ela vai ter o momento dela de ficar quietinha, assistindo às vezes um desenho, de estudar, de dormir, e vai ter um momento de brincar. O que faz a criança ser levada ou não é a forma como nós a tratamos, nós educamos. Mas a criança já é maior, já veio com isso. Ok, a nossa filha também. Mas nós estamos trabalhando isso nela, né? E jamais devolver, nunca, em hipótese alguma. Não, quando você... por que nós adotamos? Quando nos perguntaram a primeira vez, as psicólogas me perguntaram por que nós adotamos. Porque nós queremos ter filho. Você devolve um filho biológico? Pari a criança, não estou gostando, ela está muito mal educada, muito grossa, vou lá no hospital devolver ou sei lá para quem? Você não vai devolver. Então, quem entra no processo de adoção tem que ter a consciência que, fora a questão genética, a questão que não houve a gestação, a responsabilidade é a mesma. E o amor tem que ser o mesmo, mas é um amor construído. Durante os 9 meses de gestação, você constrói o amor.
Você já não ama uma criança que você nem sabe que está grávida. Você vai passando a amar conforme a gestação. Ela nasce, você olha. A criança por adoção é a mesma coisa. Então, a educação da criança biológica, a educação da criança por adoção vai ser a mesma. E a criança biológica é levada, a por adoção também pode ser. Então, jamais pensamos em devolver. Aconteça o que acontecer, nunca. São nossos filhos. Eles só nasceram em outra barriga, eles só passaram por uma outra história, mas eles já seriam nossos filhos, né? O tanto que quando a gente entra na fila da adoção, a gente sempre pensa isso. Às vezes você fica naquela ansiedade, mas não é no momento certo. No momento certo, no momento de Deus vai acontecer. Então, independente dela ser quietinha ou levada, ou não querer estudar ou estudar demais, ou ser agressiva ou não, buscar ajuda. Sempre buscar ajuda, mas nunca devolver. Para finalizar a nossa entrevista, não é uma pergunta, é um conselho. Dê um conselho para quem tem vontade de adotar. Olha, eu vou falar algo que eu digo muito para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Façam terapia. A primeira coisa. Se você pensa em entrar em um processo de adoção, seja porque não consegue gerar um filho biológico, por algum impedimento de saúde, seja porque é mãe solteira, pai solteiro, qualquer seja o motivo, ou simplesmente porque quer. Primeiro, nunca entre no processo de adoção, porque eu quero fazer caridade e tem muita criança precisando. Não adote, não entre no processo. Se você tem esse pensamento, não entre. Mas se você decidir entrar, faça terapia, procure ajuda psicossocial. É o primeiro passo, porque é nessa terapia que você vai formar a primeira ideia da criança que você vai colocar na inscrição. Porque pergunta-se a idade, pergunta-se o sexo, pergunta-se a cor, raça, nacional, cidade. Então, para você preencher o questionário, a gente recomenda que façam terapia. E façam terapia também posterior a isso, mantenham-se nisso. E a segunda recomendação é a do meu esposo. Eu acho que é muito importante a pessoa ter consciência, né, sobre a adoção. Essa vontade, essa certeza interna de que ela está adotando uma criança que vai ser filho dela, né, por toda a vida e vai acompanhar, né, essa evolução. Ter essa responsabilidade, né? Você vai adotar e vai transformar a sua vida para uma nova família, né? Uma família que está crescendo. Então, você ter plena consciência disso é muito importante, né? Você não está ali para ver como vai ser, né? A partir do momento que você assume essa responsabilidade e essa vontade na prática de formar uma nova família, seja ela como for, eu acho que todas as dificuldades você acaba superando e tudo se torna mais fácil, né? É importante isso, né? Você ter essa conversa com o seu parceiro, no seu ambiente familiar, para que todos entendam e que todos tenham essa vontade também, né? Todos aceitem. Isso torna tudo mais fácil, né? A partir daí, né? E as dificuldades virão como vêm para todas as famílias, né? Assim, tudo vai ser superado, né? Aos poucos, né? E o financeiro. Faça uma poupança, tá? Porque quando você tem a gestação biológica, por 9 meses, um mês você compra uma roupa, outro mês uma fralda, outro mês um berço, carrinho. Quando você tem seus filhos por adoção, é da noite para o dia, basicamente, né? Que eles chegam. E não tem como você sair comprando tudo antes, porque, por exemplo, no nosso caso era de 0 a 5. Não tem como, eu vou comprar um berço ou uma cama. Eu compro uma roupa de bebê ou maior. Nós não sabíamos também o sexo, se era menino, menina. Então, guardem. O que você faria dos 9 meses, guarda. Vá conversando com os amigos, vá pedindo fralda, de repente. Mas eu não sei a idade. Então, não posso pedir fralda. Então, vai guardando, faça uma poupança, porque vai ser da noite para o dia que você vai precisar montar tudo aquilo que durante os 9 meses as pessoas geralmente fazem. Então, essa é uma dica bem importante que vai ajudar muito. Muito obrigada, Carla e Diogo, pela participação. Muito obrigada. E se você quer mais histórias emocionantes de adoção, siga o Instagram do TJRO ou clique na playlist Adoção do YouTube, do @TJ Rondônia. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.